Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do 11 em diante, do 11 ao 20. Pegue aí a sua Bíblia. Na semana passada, eu falava que tinha duas coisas que aconteciam com as pessoas, a Patrícia lembra aqui, que se colocam como um obstáculo, impedindo a cura, até a cura física, ou impedindo que a pessoa receba essa graça, chamada efusão do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, que muda a vida da gente por inteiro, gente. A efusão do Espírito Santo é a força de quem não tem força, é a vida de quem já estava caindo aos pedaços. É um encorajamento divino. Sabe quando você resgata a sua esperança, o seu gosto de viver? O batismo no Espírito Santo, não importa a idade da pessoa, ele devolve para ela a juventude perdida. Ainda que o corpo por fora sinta as marcas da idade, no coração a pessoa se renova por inteira. E eu aprendi com a renovação carismática católica e aprendi com o Padre Jonas que nós precisamos levar as pessoas à experiência desta graça. Eu me lembro que numa das pregações, o Padre Jonas ele dizia assim, que o querigma, o anúncio o primeiro anúncio de Jesus Salvador, que culmina com esse derramamento do Espírito Santo, não é? Ele é um sacramental, que quando você prega esta palavra, ela tem força de salvação que se manifesta na vida de quem ouve. E ele ainda ensinava, quando a pessoa recebe ali o batismo no Espírito Santo, a partir daquele momento, Deus mesmo vai conduzi-la de uma maneira nova. Então eu assumi como missão pessoal, por onde quer que eu vá, jamais me afastar do querigma do Senhor. A própria palavra de Deus fala, tem aqueles que são doutores, tem aqueles que são catequistas, não é? Tem aqueles que são administradores. Eu sou pregador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Márcio, você tem habilidades, potenciais para realizar várias outras coisas na sua vida. Eu sei. Tenho plena consciência disso. Mas eu fui constituído por Deus, pregador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer outras coisas mais profundas, você pode pegar outros ensinamentos, estilos de oração, contemplação, tem tantas outras coisas. Sim. E quem anunciará o Deus vivo que morreu por nós, perdoou os nossos pecados e nos concedeu a graça do Espírito Santo? O Senhor me chamou para isso. E eu vou morrer fazendo isso. E ao fazer isso, e não é só diante de grandes encontros não, viu, meus queridos? Porque muitas pessoas pensam assim, a gente entra na Canção Nova, e a gente já vai direto para um palco pregar. E quantos anos, nunca me interessei. Quantos anos aqui dentro da Canção Nova, eu pregava para 2, para 3, para 4 pessoas. Quem morou comigo em Queluz sabia disso, porque ali foi o meu noviciado, o bairro lá da Palha, não é? Os outros que agora eu já nem me lembro o nome, mas nós íamos para grupos pequenininhos de oração. Toda semana nós fazíamos evangelização de casa em casa, e às vezes a pessoa que abria a porta para a gente era só ela dentro de casa. Quantas vezes aqui, já em Cachoeira Paulista, o lugar da minha evangelização era aqui na Casa de Maria, preparando as pessoas para a confissão, porque era ali também o confessionário, não é? E depois, quando eu fui para São Paulo,
nós fomos para São Paulo, eu, o Edson, que já não está mais na comunidade, a Nice, que está ali na Terra Santa, a Maria Renata, que por vezes vem aqui no Sorrindo para a Vida. Nós íamos em todos aqueles grupos grandes e pequenos, porque não importa o número, importa as pessoas, importa levar o Senhor. E ao orar pelas pessoas, às vezes até individualmente, você vai percebendo que Deus quer curar aquela pessoa. Você vai percebendo que Deus quer dar a graça do batismo no Espírito Santo para aquela pessoa, mas tem algo impedindo. Às vezes parece que tem algo que está prendendo a doença na pessoa. Você percebe a vontade de Deus, que é vontade de Deus. Existe um querer de Deus para a cura daquela pessoa, mas algo está impedindo. Enquanto não se remove o obstáculo, a cura não acontece. E eu sou testemunha de curas físicas, de curas interiores, de curas espirituais, porque são muitos anos a gente atendendo milhares e milhares de pessoas. Tem que ver, não tem como não ver essas coisas acontecendo. E por vezes a gente está orando e pedindo para aquela pessoa a efusão do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, mas você nota que alguma coisa impede a oração de fluir. O que é isso? Em geral, a falta de perdão que nós falamos na semana passada, e ontem eu fiz questão de retomar, justamente porque fiquei devendo de fazer essa partilha de hoje, então retomei o perdão ontem. A outra coisa é o envolvimento com o oculto, é o envolvimento com as trevas, é o envolvimento com aquilo que é espiritualmente diabólico, é o envolvimento com aquilo que a palavra de Deus nos proíbe a nós cristãos de nos envolvermos. Pode ser que alguém esteja assistindo e diga assim: mas eu não concordo. Eu acho que tudo que se fala de espiritualidade é bom, é divino, é um direito seu achar isso. Mas quem é cristão segue a palavra de Deus. Quem é cristão vai nos passos de Jesus. E tem doutrinas que são frontalmente contra o que nos ensina nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus aponta consequências para a vida daqueles que os praticam. Todo respeito à liberdade religiosa. Mas é preciso ser coerente com as escolhas que se faz. Quando você diz, eu sou cristão, você está dizendo, eu quero viver como Jesus viveu e ensinou e determinou que eu deva viver. Por isso esta palavra, nesta manhã, nos mostra como é que os apóstolos, eles viviam essa determinação de nosso Senhor Jesus Cristo. E pelo fruto da pregação deles, você percebe que as pessoas entenderam o que deviam fazer. Olha lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do 11 ao 20. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a tal ponto que pegavam em lenços e aventais que tivessem tocado sua pele, para aplicá-los sobre doentes, e as doenças os deixavam e os espíritos maus se retiravam. Alguns exorcistas judeus itinerantes começaram igualmente a invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham os espíritos maus. Diziam: por esse Jesus que Paulo está pregando, eu vos ordeno, saí. Os que faziam isso eram os filhos de Seva, um sumo sacerdote judeu. Mas o espírito mau reagiu dizendo: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E o homem que tinha o espírito mau lançou-se sobre eles e os dominou a uns
e outros com tanta violência que fugiram daquela casa sem roupa e cobertos de ferimentos. E toda a população de Éfeso, judeus e gregos, ficou sabendo do fato. O temor se apossou de todos, louvava-se a grandeza do nome do Senhor Jesus, e muitos fiéis acorriam para acusar-se em voz alta de suas práticas mágicas. E um bom número dos que praticavam magia amontoaram seus livros e os queimaram em praça pública. O valor desses livros foi calculado em 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia e se firmava com grande poder. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus realizava milagres extraordinários pelas mãos de Paulo. Extraordinários. Porque não é somente pela palavra. Nós somos templos vivos de Deus. Nós somos sacrários vivos. Eu sei que tem muita gente que gostaria de ter o Santíssimo Sacramento na sua casa. Mas todas as vezes que você comunga e volta para sua casa, você é sacrário no qual a hóstia santa está presente. A presença do Senhor no Santíssima Eucaristia está com você. Márcio, quem dera eu pudesse todos os dias comungar Jesus na Eucaristia, mas eu não posso. Não tem igreja perto, meu trabalho não permite, os horários da missa não batem, mas você pode comungar Jesus na palavra. Porque a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, presentifica Jesus em nós. A palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, nos cristifica. E quando nós estamos em comunhão com Deus e cheios do Espírito Santo, quem encontra a gente, encontra Deus. Por isso que naquela hora, às vezes uma palavra que você diz, um conselho que você dá, um gesto de carinho que você faz, tem uma força que escapa ao seu entendimento. Você diz, eu não entendo como uma coisa tão simples afetou essa pessoa como afetou, tocou essa pessoa tão profundamente, porque não era só você, meu querido, mas Deus com você. Por isso que até esses lencinhos com os quais eles tocavam na pele de Paulo, não é? Nem eram os lenços do Paulo não, viu? Eram os lenços que as pessoas carregavam consigo. Tem gente que não tinha lenço, pegava o avental e tocava nele, não é? Para aplicá-los sobre os doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos maus se retiravam. Tamanha a força da presença de Deus naquele homem. E assim também era com Pedro. Porque logo após a ressurreição de Jesus e o derramamento do Espírito Santo, nas cidades onde Pedro entrava, também a multidão acorria a ele. E aqueles que não podiam tocá-lo, estar com ele, pelo menos colocavam os paralíticos expostos na rua, de uma tal maneira que pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre eles. Você entende o que é essa força de Deus na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus? Eu e você precisamos ser esse Pedro e esse Paulo dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, nos lugares que nos recebem. E ao ver isso, porque isso era visível para todos, alguns exorcistas judeus itinerantes, eles andavam por aí, não é? Provavelmente faziam isso aqui por dinheiro. Eles eram exorcistas mediante um valor. Eles queriam ser pagos por esse serviço. Mas será, Márcio? Sim, quando nós vamos à Terra Santa, é bom até que você saiba, né? Ficar esperto com isso. Às vezes a gente está lá no Muro das Lamentações, chega algum judeu ali local, pega você, começa a te apresentar as coisas, põe a mão sobre você, faz as orações, não é, bíblicas sobre você. Eles não são cristãos.
E você está todo feliz, acreditando que você está sendo muito bem acolhido. Assim que ele termina, ele estende a mão para você pagar. E aí é claro que ele não vai te obrigar, porque não foi combinado nada antes, mas fica um clima chato, né? Porque você aceitou aquele serviço. E o camarada está lá esperando o dinheiro. Eu caí nessa daí, mas não dei o dinheiro não. Eu não estava ali para poder pagar por oração. Na hora que ele terminou, que ele estendeu a mãozinha, eu virei as costas, eu fui embora. Porque é um jeito também de enganar as pessoas, de captar dinheiro. Desculpa, não dá não, isso aí não. Provavelmente eles faziam isso por dinheiro. E faziam inspirado na força de Deus que atuava por meio dos apóstolos. E diz aqui o que aconteceu com eles. Olha, alguns judeus itinerantes começaram igualmente a invocar o nome do Senhor Jesus, sem serem cristãos. Usaram o nome de Jesus como uma fórmula mágica, de maneira supersticiosa. A gente pode usar até o nome de Jesus como um amuleto, de forma supersticiosa, de forma mágica. É um pecado, é tomar o nome de Deus em vão, é distorcer o que é o nome do Senhor Jesus. Então eles tomavam o nome de Jesus e invocavam o nome do Senhor sobre os que tinham espíritos maus e diziam: por esse Jesus que Paulo está pregando, eu vos ordeno. Você está vendo como era o que eles tinham visto em Paulo? A força da oração, o poder libertador de Deus, e eles estavam instrumentalizando isso em benefício próprio. E mal sabiam eles que essa situação ia virar contra eles. Por esse Jesus, a quem diziam, por esse Jesus que Paulo está pregando, eu vos ordeno, saí. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um sumo sacerdote judeu. Não eram cristãos. Mas o espírito mau reagiu dizendo: eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas a vocês eu não reconheço. Vocês não têm autoridade. A autoridade não está em usar mal o nome de Jesus. O nome de Jesus não é fórmula mágica. A autoridade está no nome de Jesus, daqueles que seguem o Senhor Jesus, daqueles que estão em comunhão com Deus. Se eu não estou em comunhão com Deus, falar o nome de Jesus, dizer Jesus Cristo é o Senhor, é dizê-lo de forma vazia, é como o sino que toca, faz barulho, mas não tem vida. O diabo treme diante do nome de Jesus, quando sai da boca de uma pessoa que se reconhece filha de Deus, que busca a Deus, que está em comunhão com Deus, que aceitou Jesus como Senhor da sua vida. E não que toma o nome do Senhor em momentos drásticos, como se fosse uma fórmula mágica. Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o homem que tinha o espírito mau pulou sobre eles e os dominou a uns e outros com tanta violência que eles fugiram daquela casa, nus, pelados, sem roupa e coberto de ferimentos. Acabou com eles na pancada. Não é brincadeira, não. Um relato com tantos detalhes, gente, não tem como não ter sido assim. E toda a população de Éfeso, judeus e gregos, ficou sabendo do fato. O temor se apossou de todos. Louvava-se a grandeza do nome do Senhor Jesus. Muitos fiéis acorriam para acusar-se em voz alta de suas práticas mágicas. Olha só que interessante. Haviam pessoas que eram religiosas, muitos fiéis, ó. Quem é o fiel? É aquele que tem fé. Então, desde aquela época, tinha gente que, acreditando em Deus, buscava essas coisas. Nós que somos
cristãos, vou falar nem só para nós que somos católicos não, viu? Porque muitos irmãos evangélicos nos acompanham. Nós que somos cristãos, nós que professamos a fé em Deus, nós não podemos acorrer a estas coisas. E tem gente que combina estas coisas como se elas fossem compatíveis. Não são, gente. Não são. E diante do ocorrido, as pessoas entenderam o motivo de tudo aquilo. O que eles perceberam? Nossa, esses judeus são homens de Deus. Esses judeus, eles são religiosos. Não são cristãos, mas são religiosos. Mas ao acorrerem ao nome de Jesus como se fosse uma prática mágica, não puderam enfrentar a situação de uma pessoa que provavelmente estava comprometida por causa dessas práticas. Mas como é que você pode saber? A gente desconfia, né? Porque quando todo mundo viu o resultado, correu todo mundo a confessar. O que o povo fez? Foi confessar. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu, a Isabel Guatura, Padre Wagner Ferreira e mais alguma pessoa que eu não me lembro agora quem era, não me lembro mesmo, nós batemos para Belo Horizonte para acudir uma família que nós conhecíamos, porque a pessoa estava tomada de um espírito, tinha quebrado a casa inteira, quadros com a face de Jesus rasgados na unha, terço estourado. Foi uma coisa tão feia de ver, que na vizinhança havia pessoas que não passavam mais em frente da casa desta família na rua. Se a pessoa morava na casa ao lado, ela dava a volta pela outra rua para não passar em frente à casa. Você consegue entender o que é isso? Já tinha ido um monte de gente lá fazer oração. E as pessoas já não acreditavam na libertação. Então, quando nós chegamos, oramos, acompanhamos aquela família e a libertação aconteceu, na semana seguinte, entraram em contato conosco, para poder contar que naquela rua havia até gente evangélica, protestante, procurando a igreja católica para se confessar por causa do que viram acontecer naquela casa. Então, quando a gente vê, é diferente. A experiência dos outros nos move a nos libertar daquilo que fez mal para aquela pessoa antes que faça mal para a gente também. Então, muitos fiéis acorriam para acusar-se em voz alta de suas práticas mágicas. E um bom número dos que praticavam magia amontoaram seus livros espontaneamente. Ninguém foi lá tomar deles, ninguém foi lá arrancar das pessoas, porque cada um tem direito a fazer as suas escolhas e assumir também as consequências delas. Na nossa igreja, nós nunca mandamos pegar coisa de alguém e jogar fora, queimar, destruir. Porque não adianta você queimar o objeto se no coração da pessoa ela continua afeiçoada àquilo. Atendi uma moça, uma senhora já, a mãe idosa, enfiada nessas práticas. E ela dizia: eu sei onde é que está tudo, eu vou jogar tudo fora, eu vou queimar tudo. Eu falei: não faça isso. Você não tem o direito. Isso é um desrespeito com a sua mãe. Você vai somar mais uma ferida. Sua mãe vai morrer com ódio de você, porque sua mãe já está velhinha. E desfazer-se das coisas pelas quais ela praticou esses atos a vida inteira, você fazer isso, você tira dela a oportunidade dela fazer essa escolha. Não adianta corrigir isso por fora, se não está corrigido no coração. A renúncia vem de dentro do coração da gente. Você entendeu, meu amigo? Então, espontaneamente, eles foram colocando ali esses livros que incentivavam essas práticas, e não era coisa barata não, porque quando diz aqui o valor que era, é para a gente entender que desfazer-se disso era fruto de uma grande convicção, porque ninguém fica queimando dinheiro não é? E isso também é resposta a uma palavra de Deus que está em Deuteronômio 18, nos versículos do 9 ao 14, que não caiu. É Antigo Testamento, mas você viu no Novo Testamento sendo posto em prática. E Jesus disse que não vai cair uma letra
da lei de Deus. E olha o que diz aqui: quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imites as práticas abomináveis dessas nações. Não haja em teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem quem consulte adivinhos, ou observe sonhos, ou agouros, nem quem use a feitiçaria, nem quem recorra à magia, consulte oráculos, interrogue espíritos, ou evoque os mortos. Evocar é você chamar o morto, o falecido, de volta do lugar onde ele está, ou evoque os mortos, pois o Senhor abomina quem se entrega a tais práticas. E é por tais abominações que o Senhor teu Deus deserdará diante de ti estas nações. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, que Deus não permite nada, isso aí, tu ser íntegro para com o Senhor teu Deus, pois essas nações que vais expropriar são os que consultam feiticeiros, adivinhos, mas a ti o Senhor teu Deus não te permite nada disso. Qual foi a consequência para a vida daquelas pessoas que o praticavam? Perder tudo. Perderam tudo. E olha, quando chega a perder tudo, até materialmente, significa que interiormente muita coisa já foi. E tem uma passagem aqui que parece, um pouco obscura, quando diz aqui: não se faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Essa é uma passagem muito forte da Bíblia, muito forte. Fazer passar pelo fogo o seu filho ou sua filha se refere a uma prática antiga de sacrifício infantil, onde as crianças eram oferecidas como sacrifício, queimadas no fogo, a essas divindades, que eu não vou nem dizer o nome aqui, porque esses nomes são malditos, não vale a pena nem falar. Era uma prática comum em algumas culturas da época, como os cananeus. Aí lembra quando aquela mulher cananeia foi pedir a Jesus pela filha dela que estava possessa, e Jesus disse que não era permitido dar aos cães o pão dos filhos? Porque quem se entrega a essas práticas, gente, o mal faz com que a pessoa tenha uma vida de cão. Era isso que Jesus estava dizendo. E na sua palavra, Deus nos ilumina a fim de que nós rompamos com tudo aquilo que é mal e diabólico. Você concorda comigo que essas palavras são muito claras? São muito claras. É uma intimação pessoal a cada um de nós que somos cristãos, que dizemos que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é também o nosso Pai. São palavras muito claras, sem deixar margem a dúvidas, sem deixar margem para outras interpretações. Essas palavras mantêm o seu poder desde sempre, como palavras do Senhor para nós. Eu morava no Rio de Janeiro, frequentava a Casa da Canção Nova, estava ali na paróquia São Sebastião, na Catulo Cearense, e eu me lembro de um dia, de uma mulher que estava lá, ela me contando que ela vivia essas práticas como a verdadeira religião dela. Ela nasceu dentro deste meio, mas ela disse que ela teve uma vida terrível, e depois, diante de tanto sofrimento, ela acreditava que havia um Deus criador de todas as coisas, e ela tinha ouvido falar da Bíblia, e ela não entendia que a vida religiosa que ela levava, de viver aquela religião, poderia ser boa, fazendo com que ela vivesse uma vida tão infernal. E questionada, um dia ela perguntou a Deus se o que ela estava fazendo era certo, se a religião dela era correta, se a Bíblia era verdadeiramente inspirada. E pegou uma Bíblia emprestada, abriu a Bíblia aleatoriamente, caiu nesta página, os olhos dela bateram sobre esta passagem, e naquele momento ela entendeu, naquele momento ela fez uma renúncia, e ela disse: Márcio, não foi fácil a minha libertação. E ela me contou detalhes que eu não vou trazer aqui, mas aquela palavra a libertou.
esta palavra que nós vimos a libertou, deu a ela a força para travar o combate espiritual que ela teve que travar. Então, se nós tivemos em algum envolvimento com essas coisas, ou qualquer obra das trevas, ou qualquer obra que a palavra de Deus condena, a gente precisa renunciar, gente. O que é renunciar? É sair combatendo as pessoas que vivem isso? Não. Renunciar é você romper livremente com qualquer compromisso que você fez. É fazermos livremente a renúncia, rompendo com qualquer compromisso que nós fizemos com o inimigo de Deus, com o adversário de Deus, ou com aquelas coisas que nosso Senhor Jesus Cristo apontou como adversárias à vontade de Deus, ou que nós assumimos compromisso, ou que nós permitimos, aceitamos que fizessem por nós, porque tem gente que não fez, mas permitiu que fizesse, entregando coisas pessoais para serem usadas nesses ritos. Não é a coisa em si, mas a permissão que foi dada. A permissão que foi dada acompanhada de um sinal. Você tem um sinal com você que é casado. A gente usa aliança, não é a aliança que faz o casado. Você não deixa de estar casado porque você perdeu a aliança. E se você tirar a aliança, o seu casamento não se torna menos verdadeiro e o compromisso não se torna menor por causa disso, não. Mas a aliança é um sinal que acompanha a escolha que você fez. E quando eu ponho minha aliança, que é um sinal do sacramento que eu assumi, claro que ela traz consigo uma bênção. Agora aplique isso às avessas, quando você oferece algo pessoal seu como um sinal, como uma aliança. Com quem que você está fazendo essa aliança, homem? Essa peça que você mandou. Vai fazer uma aliança com quem? Márcio, não sei. Mas me falaram. Eu aceitei. É uma aliança. É um pacto. E todo pacto tem consequências. Quando você faz um pacto com um amigo, quando você faz um pacto com uma mulher. Eu tenho um pacto com a minha esposa. Esse é um outro nome para aliança. Nós temos um pacto com Deus. É um outro nome para aliança. Qual é a aliança que eu tenho com Deus? Qual é o pacto que eu tenho com Deus? O meu batismo. Meu batismo é um pacto com Deus. Então, quando eu ofereço essas coisas em sinal de aliança, em sinal de comprometimento, ou em sinal de permissão, é claro que um vínculo se forma. E como é que eu faço? Se eu cedi a isso, se eu permitir que fizesse, é importante que você faça a oração de renúncia. Trata-se, portanto, da libertação de qualquer poder, sobretudo o poder das trevas, ou de qualquer outra sujeição sobre a sua pessoa. Porque só Deus é o Senhor. E nós adoramos somente a Deus, o Criador. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é essa a sua confissão? Não é essa a sua adoração? Então, renunciar ao demônio e às suas obras é você fazer uma limpeza geral, é nós fazermos uma limpeza geral em nosso espírito, é fazer uma limpeza geral na nossa mente, retirando tudo aquilo que esteja impedindo a ação do Espírito Santo. Então, se você sabe que tem algo que está impedindo a ação de Deus na sua vida, não é porque Deus não possa, é que você deixou a porta fechada, o obstáculo obstruindo o caminho. Da parte de Deus para você, essa responsabilidade, essa liberdade de remover o obstáculo é sua, é minha. Eu não tenho forças. Pede a Deus a graça, o Senhor te dará a graça. Deus te dará a graça. Muitos não são curados, nem têm uma vida feliz, porque se encontram bloqueados pelo pecado, bloqueados pela falta de perdão, bloqueados pela falta de renúncia ao ocultismo ou a outra qualquer obra do mal. A renúncia é um ato que quebra o jugo do inimigo sobre a nossa vida. Ela é muito simples. Eu, livremente, digo diante de Deus, porque o meu compromisso é com Deus.
que eu renuncio a estas obras, que eu não quero ter nada que ver com elas, e que não aceito nenhum jugo hereditário, nenhuma herança vindo da minha família. Se eles fizeram essas práticas, foi a decisão deles, eu não as quero sobre mim, eu renuncio a elas, eu abro mão delas, porque na minha vida só entra o que é de Deus, só fica o que é de Deus. Aqui só Deus entra. Aqui só Deus fica. Diga isso para você também. Aqui só Deus entra. Aqui só Deus fica. Não é? Esse jugo ele pode ter sido admitido na nossa vida, não é? Por nós mesmos, quando por meio do pecado, pecados gravíssimos, pecados mortais, a gente abre espaço, dá direito ao inimigo de Deus de reivindicar a nossa vida, de reivindicar um senhorio sobre as áreas da nossa vida que deveriam ser de nosso Senhor Jesus Cristo. É entregar à escuridão aquilo que deveria ser da luz. Então, outro modo possível disso acontecer é por meio das ações praticadas por nossos antepassados. Nós vimos muitas vezes o Padre Rufus, exorcista, vir aqui e dirigir orações de libertação e de renúncia sobre esse tipo de consagração, que foram feitas de pessoas no ato do seu nascimento, por aqueles que estavam presentes, ou pelos seus pais, ou por seus avós, ou pelos seus antepassados, né? Como consagrações, maldições lançadas sobre a linhagem da família. Parece uma coisa fora desta realidade, né? Eu também achava. Não vivia isso não. Mas quando você entende que a oração é uma força sobrenatural, e quando você começa a orar pelas pessoas, e percebe a força da oração sobre esses poderes malignos, aí você entende, meu amigo, que essas coisas elas são verdadeiras e que a libertação devolve a vida para a pessoa, não faz o mal nunca, faz só o bem. Então, portanto, a renúncia no poder do nome de Jesus, essa renúncia vai quebrar as cadeias espirituais, vai quebrar as cadeias psicológicas que nos escravizam a essas práticas, a este mal, tornando-nos livres, livres para aceitar o senhorio de Jesus. A renúncia ela não é uma fórmula mágica. Assim como não se usa o nome de Jesus como uma fórmula mágica, a gente também não renuncia a essas coisas que são um obstáculo ao nosso relacionamento com Deus, como se fosse uma fórmula mágica. Eu vou dizer as palavras e a coisa vai acontecer. Não. Ela só é eficaz se houver uma mudança na nossa vida. Como assim, Márcio? Tem coisas na nossa vida que a gente precisa fazer uma fogueira com elas. Não é só os livros de magia, como diz a Bíblia. Nós temos que queimar no fogo do Espírito Santo certos pecados, certos vícios, certos hábitos. Levar ali aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, porque o sangue de Jesus destrói todas essas coisas, como o fogo consome a palha, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo desfaz todas essas amarras malignas. Ou seja, nós temos que deixar para trás, abandonar tudo aquilo que nos liga ao poder das trevas. Então, a oração de renúncia é esse corte. O que ela faz? Ela corta. É o pontapé inicial de um novo começo. E ela precisa ser feita pessoalmente, em nome de Jesus, em comunhão com o Senhor. Precisa ser pessoal. Eu tenho que fazer, outra pessoa não pode fazer por mim. Precisa ser voluntária, tem que acontecer livremente, ninguém deve me constranger. Eu não posso fazer obrigado, eu não posso fazer porque eu estou constrangido, eu não posso fazer porque eu estou com vergonha, porque tem gente olhando, eu não posso pegar uma pessoa pelo braço e dizer você vai fazer. Não, isso não é certo, isso não se deve fazer, isso é um desrespeito. A renúncia, ela precisa ser completa. Como assim completa? Porque eu não posso aceitar Jesus na minha vida pelas metades. Eu não posso ser meio de Deus.
E se o cristianismo fosse uma religião que ao mesmo tempo pode fazer o bem e pode fazer o mal, eu não estaria nele. Porque que negócio é esse? Que pode fazer o bem e pode fazer o mal? Não. O que é de Deus é só para o bem. Então eu não posso aceitar apenas pelas metades. Precisa ser completa, precisa ser perfeita, precisa ser para sempre, permanente. Precisa ser confiante, precisa ser firme, precisa ser corajosa, precisa ser por amor. E você tem o desejo de fazer essa escolha radical por nosso Senhor nesse dia de hoje? Se você está entendendo assim, olha, ouvindo esta palavra forte, mexe com a gente, faz a gente pensar. Mas eu tenho até algumas dúvidas, será que é assim comigo? Mas eu tenho o desejo de fazer. Então, nesse momento, assuma com Jesus, pessoalmente, esse compromisso de ser dele. Diga, Senhor, eu quero ser teu. E se eu tive algum comprometimento com qualquer coisa que te desagradou, que fez com que eu rompesse com a vida na graça, e que se tornou um obstáculo à ação do teu Espírito Santo na minha vida, eu pessoalmente, Senhor, por mim, não pelos outros, eu pessoalmente quero fazer essa renúncia diante de Ti. Eu renuncio a qualquer obra do mal, eu renuncio a qualquer obra do adversário de Deus, a todo aquele que Jesus chama de Satanás, de inimigo, de diabo, de demônio. Eu renuncio em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu rompo com tudo que venha daí, porque eu sou de Deus, eu sou da luz, eu não sou do oculto, eu não sou das trevas, eu já fiz a minha escolha, eu sou de Jesus Cristo, e eu creio, Senhor, nesta palavra que diz que Deus é luz, e nele não há treva alguma. Então eu não posso, sendo de Deus, ser das trevas, ser da escuridão. Eu sou da luz, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Abra suas mãos e pede ao Espírito Santo que a luz de Deus que venha sobre você. Nós vamos orar um pouquinho juntos, vamos deixar que o Senhor nos conduza. Essa oração, às vezes ela se estende um pouquinho mais, então depois, se você quiser continuar, nós podemos nos encontrar ali no Instagram, para nós orarmos um pouquinho mais, se você quiser, porque às vezes você está sentindo a necessidade. Eu queria acompanhar melhor essa oração. Depois eu vou passar para você o endereço. Nós podemos continuar depois, mais profundamente, esta oração. Mas vamos orando agora. Vamos pedir ao Senhor que nos inspire. Uma vez que esta palavra pode ter sido resposta a tantas pessoas nesta manhã, que estão tomando uma decisão de se unir a Deus, de se unir pela fé a Jesus Cristo. Você que estava confuso e que encontrou nessa explicação muita resposta para você, bendito seja Deus. Senhor, nós te pedimos, vem preencher nossos vazios. Senhor, envia os teus anjos sobre nós para nos guardar de todos os males, de todos os perigos, terrenos, materiais, emocionais, psíquicos, espirituais. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Senhor, acampa à nossa volta, livra-nos, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu poder na nossa vida. Teu povo precisa de libertação, ó Deus. Vem socorrer-nos em todas as nossas necessidades.